Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. De férias no Brasil, Rafael Leão treina no CT do Corinthians e conversa com o Diniz. E André tem duas propostas. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Pelo que a gente começa? Vamos falar sobre esse fim, sobre Memphis, vamos falar sobre o Corinthians jogando como se não houvesse amanhã, sobre Caio César, que foi titular e fez uma bela partida, Osmar Garrafa. Eu deixo com você, sua decisão do que você quer começar falando. Vamos no jogo, né, Alex? Assim, existia uma expectativa de corintianos, palmeirenses, São Paulino, todo mundo queria ver como a sua equipe iria retornar depois da Copa do Mundo. E no Corinthians não era diferente e a volta foi boa. Principalmente pelo primeiro tempo. Só não entendi, Alex, eu vou voltar ainda a falar no primeiro tempo, por que muito dessa queda? Eu acho que foi muito mais um pouco de comodismo. Eu acho que foi um relaxamento natural pelo resultado já garantido, né? Você 3-0, você não precisa se matar em campo para fazer 4, 5. Até porque o Remo não tinha haja levado vista nenhum a perigo. fragilidade do adversário. Então é natural, num momento de retorno, de retomada do futebol, depois de um longo período de paralisação, você dá uma administrada até. O que adiantaria o Corinthians se matar no segundo tempo, como fez no primeiro, e correr o risco, de repente, de machucar alguém? Eu estou entendendo o que você está falando, mas sabe, acho que o torcedor está tão carente, é muito mais um aspecto moral, assim, do time ganhar corpo. Pô, você queria fazer um saldo de gols ali, uma goleada mais... Era um jogo assim, lógico, o corintiano está feliz, os jogadores entenderam que foi um bom começo, eu estou indo só um pouquinho mais além. É que todo o segundo tempo foi um segundo tempo de administração. Né? Então talvez nos primeiros 15, 20 minutos, forçasse um pouquinho para poderia fazer mais um, né? Pelo menos mais um, até mais dois, nos 20 minutos, depois dar uma dosada, mas isso aí é só um detalhezinho. Não é o mais importante. Yuri Alberto, não sei o que você pensa, mas acho que são gols importantes para que ele fizesse as pazes com a torcida, Alex. Para tomar confiança, né? Um jogador que não marcava no Brasileiro desde abril, precisava fazer um gol no Campeonato Brasileiro. E foi um gol bonito, um gol de movimentação, de posicionamento, ocupação de espaço. Foi um gol de inteligência do Yuri Alberto, né? Não foi por um acaso, uma rebatida. E um gol coletivo, né, Alex? Isso que eu ia falar. Um gol coletivo, começa construído. Lá atrás, ó. E o André meteu uma bola maravilhosa. E o Yuri, obviamente, no centroavante, ele já dá um tapa e vai pro fundo do gol. E a gente, quando vê esse lance com mais atenção, característica do time do Diniz, é um time que dá no máximo jogadores, Marina, 2 toques na bola, de 2 a 3 toques. É muito rápido, né? Se você chega até a frente ali para fazer... Isso torna o Corinthians praticando um futebol bonito. Então esse primeiro tempo foi um primeiro tempo que encheu os olhos. O André, fica uma expectativa, daqui a pouco a gente vai falar se sai, se não sai o Bidon, passadas largas, né? Como foi bom o Dorival ter entrado no circuito, e pode ser que o André saia nessa janela, mas ter falado não é para vender como ia vender. Vender pelo valor que ia vender e de forma parcelada. Realmente tem uma qualidade muito grande, né, Alex? Tem, o André é um jogador diferente, como qualquer jogador vive altos e baixos, ele apareceu muito bem, deu uma caidinha nessa temporada e pelo que ele mostrou ontem, pelo menos a iniciativa, a vontade, a confiança de fazer as coisas darem certo, isso aconteceu de forma positiva para ele. E não foi só nessa jogada do gol, ele meteu outras bolas durante a partida, jogou bem, dá para ver que é um jogador com um refino diferente, ele toca na bola diferente, ele tem posição física, é um jogador diferenciado nesse atual elenco do Corinthians. Cabe à diretoria definir qual vai ser a melhor solução para todo mundo. E outro jogador que é diferenciado é o Caio César. Eu estava até comentando com o Alex, com a Marina aqui, antes da gente entrar no ar, né? Falando sobre um jogador que, nem tanto a Marina, mas muito mais, obviamente, eu e o Alex, era comum no passado ter esse jogador que rabiscava, esse jogador que ia para a linha de fundo. E o Caio César tem esta característica que a gente não vê de forma tão comum no futebol brasileiro. Isso chama a atenção. E que faz muita falta E também, faz muita falta e muita diferença. E mais, ele ora estava pela direita e ora pela esquerda. E vou acrescentar só uma coisa. Muita gente estava preocupada. O Diniz teve tempo para trabalhar. A saidinha de bola agora vai começar. E não foi isso que a gente viu. É um Corinthians diferente do que foi lá no início, pelo menos no seu primeiro tempo, e um Diniz também muito mais maduro. Com certeza, e outra, viu, gente? Um Corinthians que está apenas 5 pontinhos do G4. Para quem estava preocupado ali no início, né? Claro que ainda está cedo, mas, enfim. Bora para nossa enquete de hoje, que tem a ver com... Tem mais Corinthians por aqui, porque é hora de chamar o Alexandre Silvestre para falar sobre 2 jogadores que se destacaram durante essa vitória aí de ontem do Timão, Bidon e André. Muito boa noite, Alexandre Silvestre. O que você tem sobre essa dupla para gente?
Boa noite, Marina. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Garrafa, Alex Miller. Todos vocês já sabem, estão cansados de saber que o Corinthians precisa vender jogadores, pelo menos um. E quais são os jogadores com maior valor nesse momento, pela idade, pelo talento, em relação ao mercado europeu, por exemplo, para que o Corinthians possa fazer dinheiro para pagar mais transfer ban, derrubou um hoje, daqui a pouco falaremos disso, para pagar direito de imagem que continua atrasado e outras diversas centenas de dívidas. São os dois volantes titulares, o André e o Breno Bidon, que aliás jogaram muito bem ontem. Fernando Diniz está ciente dessa necessidade do clube, mas não acredita que a diretoria vá se desfazer ou negociar os dois ao mesmo tempo. É ou não é, Fernandinho? Roda aí. A posição que a gente tem mais jogadores é nessa posição, mas a gente não tem risco de perder os dois. Se perder, vai perder um só. É o Corinthians trabalhando esse dilema. E só para reforçar e lembrar os amigos e as amigas, o Corinthians detém a maior parte dos direitos econômicos desses dois jogadores. O Corinthians tem 70% dos direitos do André e 90% dos direitos do Bidon. Em caso de venda, o Corinthians fica com esse percentual. Muito obrigada, Silver. Já você volta com mais notícias. Osmar Garrafa, se você fosse lá o Fernando Diniz, fosse perguntado, você tem que escolher um dos dois, para vender e um para ficar. Quem que você escolheria? Difícil, hein? Difícil questão. Aspecto financeiro, talvez para o Corinthians possa ser mais interessante, no caso de vender um só, vender o Bidon porque tem 90%, né? Vai entrar mais recursos, vai ficar com mais recursos. Agora, tecnicamente, eu com muita dor no coração, se fosse o Diniz, liberaria o André. Eu preferia ficar com o Bidon, né? O André ainda é muito novo, ele tem oscilado, como lembrou o próprio Alex, o que é natural, o Bidon também oscilou, mas eu entendo que o Bidon ele pode ser mais útil em ele ficando em relação ao André. E a torcida corintiana, né, fica na expectativa do que disse o Diniz, que isso seja bem a se concretizar, né? Que o Corinthians não corre risco de perder os dois jogadores. Gostaria de ouvir isso da palavra da direção do Corinthians, mas ela veio da boca do treinador, Alex. Eu estou, muito preocupado hoje, porque está estranho mesmo o negócio. Né? Concordar com você sempre não é legal. Isso não faz bem nem para o programa. Calma, prometi que teremos surpresa. Então não fiquem preocupados, que tudo vai voltar ao normal. Para resumir esse assunto, independentemente até da porcentagem que o Corinthians tenha de cada jogador, aquilo que entrar limpo, livre para os cofres do Corinthians é a negociação que vale mais a pena. Seja um ou seja outro. Acho que o Corinthians perde se um deles sair e com quem o Corinthians ficar vai ser bom, porque os dois são muito bons. Mas é uma necessidade. Então a gente tem que partir do seguinte princípio. Um dos dois tem que sair. O Corinthians não tem condições financeiras para manter o elenco do jeito que está e ainda falando em renovar com o Memphis, em contratar Arthur, contratar Wesley. E são jogadores, fora da realidade, né? São jogadores que atuam praticamente ali no mesmo setor do campo, mas com características diferentes. Sim. Né? O André, ele consegue sair da intermediária do campo de defesa e chegar na área adversária. Ele é muito bom. Com uma rapidez e com uma técnica, enxerga o jogo, arma o jogo, distribui bola, como foi ontem o Yuri. O Bidon é capaz de fazer o que fez na final contra o Vasco da Gama, jogador inteligente, mas com características diferentes. O quanto é bom, o quanto seria bom para o futebol brasileiro e também para o Corinthians a permanência dos jogadores, mas parece que é difícil. Alex, você falou um negócio que o Alexandre Silvestre trouxe até na matéria e a gente acabou não comentando, sobre o Diniz falando do Memphis Depay, sobre ele querer contar com... Obviamente, o técnico não vai falar, não quero contar com tal jogador, mas... Alex, agora falando para você, essa novela também está se arrastando. A gente vai falar logo mais de uma novela que já acabou, mas a gente vai falar dessa novela que ainda continua pelo menos até segunda-feira, Alex. O Fernando Diniz não pode dizer o contrário também, né? Claro, na posição de técnico ele tem que falar isso mesmo, que gostaria de ter o jogador. Até porque é verdade, né? Até porque é verdade. Claro, ele tem que passar esse discurso de que o jogador é importante e tecnicamente a gente sabe que é. Né? O Memphis é melhor que o Lingard, é melhor que algum outro jogador ali que possa ocupar
essa posição. Não é também aquela coisa maravilhosa como muita gente pinta, mas é um jogador acima de uma média. Para o futebol brasileiro, Então, pro futebol brasileiro, o Alex, ele pode fazer diferença. Mas se ele fosse um cara gigante, alguém da Europa estaria atrás dele, não está também. Não, então, okay. Mas estamos falando da realidade do futebol brasileiro. Eu sei, né? Mas a grana que se dispõe para pagar um jogador como esse, aí é outra questão. Tem que ver. Tem que ver. O Corinthians não tem saúde financeira para, mesmo reduzindo o salário do Memphis, cara, começar a discordar um pouquinho. Vamos mudar o assunto aqui para ver se eles discordam um pouquinho mais. Chegou a hora de falar. Vamos falar aqui novamente sobre o Corinthians, porque jogou bem ontem, mas no domingo já tem outro desafio e esse desafio acontece fora de casa. Alexandre Silvestre volta para a nossa roda aqui de conversa, Silvia, porque a gente quer saber sobre o confronto do final de semana diante do Bahia, como eu disse, fora de casa. O que você separou para a gente? Na Fonte Nova, o Corinthians, que antes do jogo de ontem estava na segunda página da tabela e com os 3 pontos conquistados em cima do Remo, o Corinthians deu um belo salto para o 7º lugar, mas está todo mundo ali achatado nesse miolo de tabela, na distância muito pequena, todo mundo muito pertinho. Novidade para o Corinthians, o retorno do Rodrigo Garro, que foi desfalque ontem, cumpriu suspensão automática, retorna ao meio campo, muito provavelmente na vaga do Zacarias Labiad, que fez um bom jogo ontem na Neoquímica Arena, mas o Garro é o titular absoluto da posição. Ranielli, outro desfalque ontem por conta de um trauma no joelho, ocorrido no treinamento de segunda-feira na Neoquímica Arena. O gramado não está muito legal ainda, depois da troca recente. É dúvida, nesse momento o Ranielli é dúvida para o jogo de domingo contra o Bahia. Perfeito, Silver. O Garrafa, esse retorno do Garro é o que o Silver falou, apesar do Labiat ter ido bem ontem, deu aquele passe muito legal, inclusive para o Bidon cabecear para o meio, para o Caio César fazer o gol, volta ao time titular, não tem nem o que falar, né? Com a chegada do Diniz, o Zaca tem tido aí um bom desempenho, tem demonstrado as suas qualidades. Não é? Tem demonstrado, sim. É assim que ele é conhecido perante os jogadores e a própria torcida do Corinthians, né? Grande Zaca. Mas você sabe a quem estou me referindo. E ele tem entregado, sim, jogador de qualidade. E isso para o Corinthians, que já tem, muita gente fala, o Corinthians tem um time. Se você começa a olhar, até para o banco de reservas, ontem não jogou o Garro, ontem jogou o Zaca, o Ranieri ficou de fora. O problema é essa janela que está aí, que a gente já comentou, que pode tirar jogadores do Corinthians. A volta do Garro, ela é fundamental. O jogo é muito importante para o Corinthians, porque com a vitória de ontem, o Corinthians ficou a 3 pontos do Bahia. Se o Corinthians vence o Bahia lá na Fonte Nova, que é uma pedreira, apesar do Rogério Ceni estar sendo pressionado, o Bahia não está vivendo um momento muito harmônico entre comissão técnica e torcida, mas é um jogo dos mais complicados lá na Boa Terra, lá em Salvador. De qualquer forma, a volta do Garro, a expectativa da volta também do Ranieri qualifica mais o time titular, Alex. Sem dúvida, o Garro vai dar uma qualidade a mais para o time do Corinthians. Resta saber com que postura o Corinthians vai encarar o Bahia, porque é um adversário diferente do Remo, e é lá na Fonte Nova, onde nunca foi fácil jogar. O Bahia precisa também de uma recuperação, porque ele vinha tropeçando em vários jogos. O Rogério Ceni até chegou a ficar pressionado. Então, nessa retomada do futebol, para o Bahia também é importante ganhar um jogo desse. Então, vai ser um jogo muito legal de ser visto, inclusive. Muito bom, gente. Olha, no final de semana, é claro, não vai ter só Bahia. E fazer um novo contato com o Alexandre Silvestre aqui agora para falar sobre o Corinthians. Silver, volta aqui para o nosso telão, volta para a nossa conversa, porque eu sei que você tem mais novidades do Timão. É isso? O Corinthians derrubou um dos 4 transfer ban, punições da FIFA. O Corinthians pagou o transfer ban mais baratinho, aquela multa da FIFA por conta de atraso com credores nos acordos das dívidas do Corinthians, R$1.100.000 aproximadamente. O Corinthians arrumou o recurso, derrubou esse transfer ban. Outros 3 estão ativos, um relativo à CBF, um pacotão de refinanciamento com clubes, empresários, tal. O Corinthians não pagou a última parcela. Tem, portanto, esse transfer ban da CBF pendente, além de outros 2 da FIFA, um do Charles, o outro do José Martínez. O Corinthians, portanto, derruba um transfer ban, tem outros 3, ainda deve, em relação a transfer ban, pouco mais de R$21 milhões, Marina. Valeu, Silveiro. Pagar um
de 4 transfer bans é melhor do que nenhum de 4 transfer bans. Meio caminho, meio não, 1/4 do caminho andado, né? Quase fiz a conta errada aqui. Vamos falar uma boa notícia para o torcedor da Alemanha. E Rafael Leão respondeu sobre a possibilidade de jogar no Corinthians. O atacante português da seleção do seu país e também do Milan deu entrevista ao Podpah nas últimas horas e chegou a brincar afirmando que vai jogar no Corinthians. Importante registrar que depois disso o Igão perguntou se ele jogaria no Brasil. A resposta do atacante português: um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura daqui, com as pessoas e com o tempo. Não em São Paulo, que é muito frio. E no Rio, já no Rio de Janeiro, só tem um clube em que eu gostaria de jogar. Mas eu gostei muito do Corinthians. As pessoas de lá foram muito de boa comigo. As instalações estavam muito boas porque eu estou treinando para pré-temporada. O Corinthians, muito obrigado e estamos juntos. E a gente nunca sabe o futuro, mas desde já quero agradecer por eles terem aberto as portas para que eu pudesse treinar. Só para explicar e contextualizar tudo o que disse o Rafael Leão. Rafael adora o Brasil e passa férias com alguma frequência por aqui. E ele estava esses dias no Brasil e pediu para que o Corinthians abrisse as portas do seu centro de treinamento, até por isso os elogios ao Corinthians e à estrutura do centro de treinamento. Sobre o Rio de Janeiro, que ele gosta, e o time que ele disse que jogaria. Ao que tudo indica, parece ser o Flamengo. Rafael Leão já foi alvo de várias postagens vestindo a camisa do Fla. Então tem essa questão que ele adora, de ter gostado muito das instalações do Corinthians e das pessoas, mas reclamando do frio em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele imagina que não vai passar por essa situação, mas nada por agora. O Milan pretende negociá-lo numa operação de muitos milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você: Rafael Leão seria bem-vindo no futebol brasileiro? Faria sucesso por aqui? Já use espaço para comentário e opine sobre o tema. Só para... Olha só, o Corinthians alega que chegará nos próximos dias 2 propostas pelo André. O Corinthians também alega nos bastidores que está chovendo sondagens pelo André a cada dia. O Corinthians não confirma para mim que o Crystal Palace esteve na Neoquímica Arena ontem para acompanhar o jogo do André. Se teve, era até bom que tivesse, né? Porque o André fez um partidaço, né? Pelo menos no primeiro tempo, como muitos também tiveram ali um grande desempenho. Bidon, Zacaria, Caio César, enfim. O Corinthians nega que tenha recebido ali o Crystal Palace, tá? Pelo que eu apurei, Marcelo Paes não falou com ninguém do Crystal Palace, o Osmar também não, e eu ouvi de uma fonte importante do Corinthians o seguinte: só se eles ficaram bem escondidinhos, tá? O Corinthians alega que tem hoje uma proposta não, né? Uma ameaça de proposta da Juventus em questão de valores, tá? E o Corinthians também tem uma sondagem de um outro clube que ofereceu, disse, né, que vai fazer uma proposta, e esse clube, né, tem clubes da Espanha, da Itália e da Inglaterra, tá? Então o Corinthians deve receber nos próximos dias 2 propostas pelo André. Uma da Juventus e esse outro clube misterioso. Pode ser outro clube da Itália, ou da Espanha, ou da Inglaterra, tá? Enfim, e ainda teve na Turquia, né, a imprensa noticiando que o Fenerbahçe também pensa em fazer uma proposta. Então a expectativa do Corinthians é iniciar a próxima semana já com 2 propostas pelo André, tá? O Corinthians quer 20 milhões de euros. O Corinthians quer 20 milhões de euros pelo André. É isso, 2 propostas chegarão na próxima semana, diz o Corinthians. Vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal. O Corinthians voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira. O volante Ranieri participou do treino destinado aos atletas que pouco jogaram ou não atuaram na vitória por 3-0 sobre o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Ranieri virou desfalque ao se machucar no treino realizado na Neoquímica Arena na última segunda-feira. Ele prendeu o pé no novo gramado do estádio, caiu, ralou muito os joelhos e sofreu um trauma no joelho direito, o que o tirou do jogo desta quinta. O jogador voltou a participar dos treinos, mas internamente ainda é tratado como dúvida para o próximo compromisso do Corinthians, contra o Bahia, neste domingo às 16 horas, na Arena Fonte Nova.
O Timão terá só mais um treino neste sábado, antes da viagem para Salvador, para o compromisso da 20ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta, o elenco abriu as atividades do dia com exercícios de força na academia, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3-0 sobre o Remo ficaram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. O lateral esquerdo Matheus Bidu, que precisou levar 3 pontos depois de ser substituído com um corte na cabeça, participou das atividades regenerativas. Os demais atletas foram ao campo para um jogo coletivo comandado pelo técnico Fernando Diniz.